Pessoal, nós vamos ver aí agora sobre a correção sobre estereoisomeria, que era antigamente chamada de isomeria espacial. Hoje a IUPAC não atende mais, ou seja, não acho interessante mais chamar de isomeria espacial. Nós chamamos de estereoisomeria. Esse nome feio mesmo. O que a estereoisomeria diz pra gente? Diz o seguinte, que os estereoisômeros vão ser aqueles compostos que pertencem ao mesmo grupo funcional, ou seja, eles vão ter o mesmo tipo de estrutura esqueletal, ou seja, o mesmo tipo de cadeia carbônica. Se uma é aberta, a outra também é aberta. Se uma é fechada, a outra também vai ser fechada. Tem que ter a mesma posição da insaturação. O que é isso? O local onde está a dupla ligação tem que ser o mesmo entre o composto e o outro. O grupo funcional também tem que ser o mesmo. Se um podemos dizer ali, se um é aldeído, o outro também é aldeído. Se um que nem vocês vão ver aí, é um hidrocarboneto, o outro também tem que ser hidrocarboneto. E assim vai indo, ok? O que mais que a gente vai ver aí? Nós vamos ver também que tem que ter o mesmo heteroátomo, ou seja, o átomo diferente de carbono entre carbonos vai ter que ser o mesmo, ou também o substituinte. Qual vai ser a diferença? A diferença vai estar no jeito em que vai estar configuradas essas moléculas no espaço, ou seja, a forma em que elas vão estar dispostas espacialmente ali naquela estrutura. E assim vão constituir as moléculas isômeras, conforme a gente já viu em outros vídeos. Na sua questão 9, pedia para você dizer, indicar quais das seguintes substâncias apresentam diastereoisomerias cis e trans. Lembrando, gente, o seguinte, cis vai estar relacionado aos átomos ligantes ali estarem do mesmo lado, ok? Se estiverem do mesmo lado, cis. Se estiverem transversalmente nas diagonais, né, geralmente ali, nós vamos dizer que vai ser trans, ok? Isso considerando principalmente ali cadeia aberta. Estar do mesmo lado se indica que está no mesmo plano. Estar em planos opostos indica que vai ser trans. Então, vamos analisar aqui, ó. O primeiro caso. Lembrando que você vai escrever ele já no formato que te ajude a fazer essa questão da isomeria, de analisar a isomeria cis-trans, que é você colocar o C, dupla C, e depois colocar os átomos ligantes, conforme vocês estão vendo aí na imagem, ok? Que essa seria a forma estrutural. Aí, o que você vai analisar aqui? Analisa uma informação que tinha lá nas suas páginas anteriores. É necessário que os átomos ligantes de cada átomo de carbono da dupla sejam diferentes entre si. E eu analisando isso aqui, ó, o que eu vejo? Eu vejo que nesse C aqui, ok, o átomo ligante dele aqui tá diferente desse, beleza. Agora, nesse outro C aqui, ó, o mesmo átomo ligante que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Então, nesse caso aqui, eu não posso dizer que tem isomeria cis-trans. Neste caso aqui, não tem isomeria cis-trans. Você lembra da regrinha, tá? Você tem que lembrar da regrinha. Agora, o segundo caso. O segundo caso, ele te dizia que era o X3N. X3N vai ser ali o hidrocarboneto. O que vai acontecer? Neste caso aqui, você analisando, ó, C dupla C, depois coloca os outros átomos ligantes, você vai perceber que um pode ser o cis e o outro vai ser o trans. Quem vai ser o cis? O cis vai ser aquele em que os átomos ligantes vão estar, analisando aqui, ó, colocando tracejado, eu vou ver que os átomos ligantes vão estar no mesmo plano, olha só. Esse aqui está aqui, esse aqui também está do mesmo lado, os átomos iguais, e aqui também, ok? E no outro caso, eles vão estar em planos opostos. Coloco a linha aqui tracejada, você vai observar que esse aqui está aqui e o outro está lá do outro lado, em lados opostos. Quando isso acontece, eu vou dizer que é isomeria cis-trans. Neste caso, vai ser a trans. Agora, o terceiro caso. O terceiro caso é 1,3 dimetil ciclobutano. Quando é ciclo, eu já sei que a cadeia ali vai ser fechada. E aí você vai ver ali se vai ter isomeria cis-trans. Neste caso aqui, o que você vai observar? Você vai observar aqui, ó, que eu tenho ali... deixa eu verificar aqui.
Vou ter ali o H e o H ligado ali do mesmo lado, ok? Né? Também posso analisar ali, já do outro lado no trans, em que eles vão estar em lados opostos, né? Você vai ver ali H, o outro H ali oposto, e o CH3 e o outro CH3 oposto também, né? Só verificar bem aqui. É isso mesmo. 1,3 dimetil ciclobutano. Isso. Então, você vai observar ali que vai ter a isomeria cis-trans. Agora, no quarto exemplo. O quarto exemplo ali vai ser o but2-eno. Faz de novo C dupla C, coloca os outros átomos ligantes. Faz a linha imaginária, né, ali no meio. Átomos iguais, mesmo plano, átomos iguais, mesmo plano. Átomos iguais em planos opostos, trans. Agora, o caso 5. O caso 5 é um ciclo. O que vai acontecer? Quando átomos de carbono estiverem ligados em uma cadeia cíclica, eles jamais poderão fazer uma rotação completa em torno de seus eixos, porque a estrutura é rígida. Logo, para que haja diacisomeria, basta que pelo menos 2 átomos de carbono do ciclo tenham ligantes diferentes entre si. Ok? Então, neste caso aqui, ó, que nem aqui foi do ciclo, tá? Bastava que 2 átomos ligantes, 2 átomos de carbono, basta que pelo menos 2 átomos de carbono do ciclo tenham ligantes diferentes entre si e iguais aos de um outro átomo de carbono, ok? Então, por isso que a gente analisou este caso aqui, dessa forma diferente, tá? Agora aqui, traçando uma linha imaginária no sentido da ligação dos átomos de carbono com ligantes diferentes, definimos isômeros cis e trans. Neste caso aqui não vamos ter a estereoisomeria, porque você vai observar que vai estar ali, ó, iguais. Não apresenta também estereoisomeria cis-trans pelo mesmo detalhe, iguais. Na questão 11, vai te falar o seguinte: qual é o número mínimo de átomos de carbono que um difluoreto orgânico deve ter para possibilitar a existência de isômeros cis-trans? Difluoreto orgânico. Qual o mínimo de átomos de carbono que o difluoreto orgânico deve ter para possibilitar a existência de isômeros cis-trans? Lembrando que ele, difluoreto, ele vai ser um composto ali de cadeia aberta. A regra a gente já sabe que quando é de cadeia aberta, é necessário que os ligantes de cada átomo de carbono da dupla sejam diferentes entre si, pois se forem iguais, não haverá isomeria. E aí nós vamos ver ali que tem que ser pelo menos, deixa eu encontrar aqui, 12, não, 11, pelo menos 2 átomos de carbono, para que ele possa possibilitar a existência de isômeros cis-trans. Então, eu coloco lá C dupla C, coloco lá os Hs, coloco os fluoros, né? E ali eu vou ter a isomeria cis, porque o H e o H são no mesmo plano e o FF são no mesmo plano. No trans, vão estar em lados opostos. Então, a alternativa correta seria a letra A. Na questão 12, vai te perguntar lá o seguinte: indique se os compostos a seguir apresentam diacidosomeria cis-trans ou diacidosomeria EZ e justifique a sua resposta. Aqui, basicamente, olhando, você já vai justificar a resposta, né, gente? Então, não precisa necessariamente, mas na explicação eu vou dizer aqui para você por que um vai ser cis-trans, por que o outro vai ser EZ. Lembrando que há diferença de um para o outro. Analisando aqui o primeiro caso, que é o X3-eno. O X3-eno, você vai observar ali que eu vou ter os átomos ligantes no mesmo plano e o HH aqui também no mesmo plano. O que vai acontecer aqui já no outro? O outro já vai ser trans. Por quê? Porque estão em lados opostos. No próximo, 1,2 de bromo eteno. Faz C dupla C, depois coloca o restante que a questão está pedindo. Então, no primeiro caso vai ser cis, estão no mesmo lado, e o outro lado, no outro caso, melhor dizendo, vai ser trans, porque estão em lados opostos. Aqui neste caso, que é o ciclo butan 1,3 de O. Se é ciclo, a cadeia é fechada.
Aí você vai passar o tracejado agora de forma diferente, tá? E você vai ver que HH vai estar do mesmo lado, OH do mesmo lado, então cis. E o outro, que é trans, vai estar em lados opostos. Agora, letra D. Na letra D, que você vai observar que é o 3-metil-X2-Eno. Você observa aqui, ó, que neste caso, eu não vou ter átomos ligantes iguais. Todos os átomos ligantes, pelo menos, né, aqui, ó, alguns dos átomos ligantes vão ter que ser diferentes, tá? Você observa que aqui esse é de um jeito, aqui já é H, e aqui foi igual. Okay? Então, tem essa diferença com relação ao cis-trans. No cis-trans, não. Você observa que eu tenho que ter dois átomos ligantes ali iguais, ó. Ok? E ali também embaixo. Aqui no EZ, o que vai acontecer? Os ligantes de maior número atômico, se estiverem separados, eles vão ser considerados isomeria, estereoisomeria E. Agora, se eles estiverem no mesmo lado, estiverem juntos, vai ser estereoisomeria Z. Tá? Lembrando que nos cis-trans vão ter diferenças nas suas propriedades. Você observa ali que os átomos, os compostos, melhor dizendo, que vão ter a isomeria cis-trans, eles vão ter essa diferença nas suas propriedades. E a gente vai perceber ali também que as suas propriedades físicas vão diferenciar um composto do outro. Isso fazendo com que eles possam ter usos diferentes. Essa é uma das observações mais importantes com relação aos átomos cis-trans. E agora, depois nós vamos lá para a próxima questão, que era a 13. A letra A da questão 13 você achava lá na página 131. Dizia, explique as condições necessárias para que ocorra a estereoisomeria cis-trans em compostos de cadeia acíclica. Acíclica significa que é sem ciclo ali aberto, e em compostos de cadeia cíclica, cadeia fechada. Aí vamos ter ali, ó, em compostos de cadeia acíclica é necessário que haja ligação dupla entre carbonos e que cada carbono na dupla tenha dois ligantes diferentes entre si, porém iguais aos do outro carbono. Para que ocorra estereoisomeria cis-trans em compostos de cadeia cíclica, basta que pelo menos dois átomos de carbono do ciclo possuam ligantes diferentes entre si e iguais aos de um outro átomo de carbono. E a letra B perguntava, identifique o grupo funcional e a forma molecular de um isômero de função do cis-11 retinal, que é o exemplo que ele dá lá na questão. Cis-11 retinal terminou com al, é um que, gente? Aldeído. Se é um aldeído, quem vai ser o isômero funcional? A gente já aprendeu lá na isomeria constitucional que quando eu tenho um isômero funcional de um aldeído, eu preciso ter uma cetona. E quando eu tenho isômero funcional de uma cetona, eu tenho um aldeído. Então, neste caso, essa é a cetona. Aí, deixa eu ver como é que pergunta aqui. Tá. Identifica o grupo funcional e a fórmula molecular de um isômero de função do cis-11 retinal. O cis-11 retinal, ele vai ter a fórmula molecular ali C20H28O. Professora, como é que eu ia saber? Olhando lá, vou voltar bem aqui, ó, para onde está a questão. Olhando aqui para a própria questão, ó, cis-11 retinal, você iria contar quantos carbonos, né? Quantos hidrogênios e quantos oxigênios. Quantos hidrogênios, quantos oxigênios. Contando aqui quantos teria, você iria colocar a quantidade e iria descobrir a forma molecular. Sabendo a forma molecular dele, obviamente você já sabe que o outro vai ter a mesma forma molecular, porque se é isômero, tem que ter a mesma forma molecular. Então, C20, H28 e um oxigênio. O 1 aqui você não precisa representar, que em química você já sabe. Quando não tem o número 1, melhor, que quando não tem número, aliás, significa que é 1. Quando não tem número, eu sei que é 1. Então, esse O aqui é O de oxigênio, não é o 0. Então, a gente viu aí um pouquinho sobre a estereoisomeria.